Antes de começarmos, se você é cruzeirense de verdade e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior de Minas, já se inscreva agora no canal Diário da Raposa e ative o sininho das notificações. O duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, disputado no Allianz Parque, terminou empatado em 0-0, mas o resultado em campo foi apenas o pano de fundo para uma noite repleta de desabafos, críticas e declarações que ecoaram muito além das quatro linhas. Após o apito final, os técnicos Abel Ferreira e Leonardo Jardim protagonizaram um raro momento de sintonia no futebol brasileiro. Dois treinadores estrangeiros, conterrâneos portugueses, expressando publicamente a mesma indignação sobre o estado da arbitragem e da organização do futebol nacional. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi intensa, marcada por disputas acirradas e decisões polêmicas da arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, que irritaram ambos os lados. Leonardo Jardim, visivelmente irritado, nem tentou disfarçar sua revolta ao comparecer à entrevista coletiva. Respondeu apenas à primeira pergunta e, com semblante sério, fez um discurso que soou como um desabafo profundo sobre o que vem enfrentando desde que chegou ao futebol brasileiro. Estou extremamente frustrado. Às vezes me pergunto se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. Fico frustrado porque o peso da frustração está quase igualando o peso da satisfação. Vim para o Brasil para desfrutar da emoção, da paixão, do jogo, dos torcedores. Mas há coisas que me tiram esse prazer, disparou Jardim, levantando a possibilidade de repensar sua continuidade no país. Suas palavras causaram impacto imediato, e muitos viram nelas não apenas uma crítica à arbitragem, mas um retrato do esgotamento de um treinador que tem encontrado dificuldade em lidar com as constantes polêmicas extracampo. Pouco tempo depois, foi a vez de Abel Ferreira se pronunciar. Conhecido por suas entrevistas diretas e seu estilo intenso, o comandante palmeirense não fugiu ao tema. Pelo contrário, abraçou as palavras de seu compatriota e, em tom firme, endossou as críticas. Quero dizer ao meu amigo Leonardo Jardim que isso é algo que eu faço desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Sempre disse que estava aqui para valorizar o Palmeiras e o futebol brasileiro. Ele falou corretamente, mas o problema é que isso não depende de nós, treinadores. Depende de quem toma as decisões, afirmou Abel, com visível frustração. A fala do técnico do Palmeiras ecoou como uma espécie de recado público à Confederação Brasileira de Futebol e a todos os responsáveis por gerir o esporte no país. Abel foi além, mencionando até mesmo exemplos específicos de incoerência na condução da arbitragem nacional. A CBF tem critérios diferentes para o Ramon Abate Abel e para o Wilton Pereira Sampaio. Foram situações iguais, mas as punições foram diferentes. Um foi para a geladeira, o outro continua apitando. Espero que ouçam o que o Leonardo Jardim disse, completou o português, com o olhar de quem já perdeu a paciência diante da repetição de erros. Essa sintonia entre Abel Ferreira e Leonardo Jardim chamou a atenção. Embora defendam clubes rivais e estejam em lados opostos da tabela, ambos vivem um sentimento comum de exaustão com a falta de profissionalismo que percebem no futebol brasileiro. Abel, inclusive, aproveitou a ocasião para reforçar que essa luta por mudanças não é nova para ele. Desde sua chegada ao Palmeiras, em 2020, o treinador já se mostrou crítico em relação à estrutura, à arbitragem e ao calendário do futebol nacional. Quando cheguei, parecia que eu estava lutando sozinho, que era o chato que reclamava de tudo. Mas fico feliz que agora outros também estejam falando. Espero que ouçam o Leonardo Jardim, um treinador com experiência, que já treinou em grandes clubes e sabe do que está falando, destacou. O tom de desabafo de Abel foi equilibrado com uma dose de respeito e empatia por seu compatriota. O técnico do Palmeiras não apenas defendeu as críticas de Jardim, como também o elogiou publicamente. Admiro muito Leonardo. É um treinador de altíssimo nível, que trouxe uma visão europeia e moderna ao Cruzeiro. Ele está certo em tudo o que disse. Há muitos aspectos a melhorar no futebol brasileiro, e não se trata de apontar culpados, mas de querer evoluir, afirmou. O ambiente pós-jogo no Allianz Parque, portanto, foi de tensão, mas também de reflexão. A arbitragem de Klein, marcada por lances duvidosos e critérios questionáveis, foi o estupim para que os dois técnicos colocassem em palavras aquilo que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer publicamente. A crítica, no fundo, não é apenas aos árbitros em si, mas a um sistema que, segundo Abel e Jardim, carece de estrutura, coerência e profissionalismo. Abel ainda fez questão de ressaltar que não se trata de uma perseguição contra árbitros individuais, mas sim de um problema estrutural. Não é culpa deles. É algo muito mais profundo. Temos árbitros que se esforçam, mas estão inseridos em um sistema amador. É difícil esperar excelência de quem não tem as ferramentas certas para trabalhar. O futebol brasileiro merece mais, merece uma arbitragem profissional,
com critérios claros e punições justas. É o mínimo que se espera de um país com tanta história no futebol, concluiu o técnico palmeirense. O recado de Abel a Leonardo Jardim foi, portanto, duplo, um gesto de solidariedade e um grito coletivo por mudanças. Pela primeira vez em muito tempo, dois treinadores estrangeiros, vindos do mesmo país e acostumados a padrões europeus de gestão esportiva, uniram suas vozes para denunciar as mazelas do futebol brasileiro. Suas falas revelam não apenas a indignação momentânea com uma arbitragem polêmica, mas uma frustração acumulada diante da lentidão das mudanças. O episódio deixa uma marca importante nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O empate entre Palmeiras e Cruzeiro pode até ser esquecido nas estatísticas, mas as declarações de Abel Ferreira e Leonardo Jardim permanecerão como um símbolo de coragem e sinceridade no meio em que, muitas vezes, o silêncio é a escolha mais confortável. Ambos, com suas trajetórias vitoriosas e visões modernas, mostraram que ainda acreditam na possibilidade de transformar o futebol brasileiro, mesmo que, para isso, seja necessário confrontar o próprio sistema. E no fim, a noite que começou com um jogo morno terminou com um debate acalorado sobre o futuro do futebol no país. Abel e Jardim, em lados diferentes do campo, encontraram um ponto em comum: a busca por um esporte mais justo, mais coerente e mais digno da paixão que move milhões de brasileiros. A noite de domingo, 26 de outubro, no Allianz Parque, foi marcada não apenas pelo empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, mas também por um episódio que gerou revolta e debate intenso entre torcedores, analistas e dirigentes: a expulsão do zagueiro Fabrício Bruno. O defensor celeste, reconhecido por seu comportamento disciplinado dentro de campo, recebeu o segundo cartão amarelo em um lance altamente contestado e deixou o gramado mais cedo, em uma cena que se tornou símbolo das polêmicas de arbitragem que vem assolando o Campeonato Brasileiro nesta reta final. O Cruzeiro vinha fazendo uma partida sólida. Leonardo Jardim havia montado uma equipe compacta, com boa postura defensiva e saídas rápidas pelos lados. Fabrício Bruno, um dos pilares do sistema defensivo, cumpria seu papel com segurança. Forte nos duelos aéreos e preciso nos desarmes, o zagueiro vinha neutralizando as investidas do ataque palmeirense. No entanto, tudo mudou aos 22 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Rafael Klein marcou falta de Fabrício Bruno sobre Alan, jogador do Palmeiras, e exibiu o segundo cartão amarelo, resultando em sua expulsão. As imagens da transmissão, amplamente compartilhadas nas redes sociais logo após o lance, mostram que Alan tropeçou na perna do zagueiro cruzeirense ao tentar alcançar a bola. A jogada, que parecia um simples acidente de percurso, foi interpretada como falta. O árbitro, sem recorrer à revisão de vídeo, manteve a decisão e deixou o Cruzeiro com um jogador a menos. A indignação dos atletas celestes foi imediata. Fabrício Bruno, surpreso, ainda tentou argumentar, mas a decisão já estava tomada. O lance ganhou proporções maiores por envolver um jogador que raramente é expulso. Em toda sua carreira profissional, Fabrício Bruno havia sido mandado para o chuveiro mais cedo apenas uma única vez, em 2020, quando ainda vestia a camisa do Red Bull Bragantino. Naquele episódio, contra o Coritiba, o defensor foi expulso de forma direta após cometer um pênalti em Sassá nos acréscimos da primeira etapa. Depois disso, em mais de 370 partidas disputadas, o zagueiro nunca mais havia recebido um vermelho, até o fatídico duelo contra o Palmeiras. A estatística é impressionante e reforça a ideia de que Fabrício Bruno é um jogador de perfil disciplinado. Ao longo de sua trajetória, somando passagens por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Flamengo e Cruzeiro, o defensor acumulou 63 cartões amarelos e apenas 2 expulsões, uma direta e uma por acúmulo. É uma média extremamente baixa para um atleta que atua em uma das posições mais sujeitas a contatos físicos e disputas intensas. Nos tempos de Flamengo, por exemplo, onde disputou 148 jogos, Fabrício Bruno recebeu apenas 24 cartões amarelos e nenhum vermelho. No Red Bull Bragantino, em 82 partidas, foram 11 amarelos e uma expulsão, justamente aquela de 2020. Já na Chapecoense, em 56 jogos, levou 12 amarelos e manteve a ficha limpa. Agora, no Cruzeiro, soma 84 partidas com 16 amarelos e, infelizmente, a polêmica expulsão diante do Palmeiras. Esses números mostram que o episódio no Allianz Parque foge completamente à regra. O jogador, conhecido por sua postura firme, porém leal, raramente se envolve em jogadas violentas. Sua leitura de jogo e senso de posicionamento sempre foram suas principais armas, compensando o estilo físico com inteligência tática. Por isso, a decisão de Rafael Klein foi recebida com incredulidade tanto pelos jogadores quanto pela comissão técnica do Cruzeiro. Leonardo Jardim, em meio ao calor da partida, ficou visivelmente irritado com a decisão da arbitragem, mas também reconheceu que poderia ter feito substituições preventivas.
O treinador português optou por manter Fabrício Bruno e outros atletas amarelados em campo, acreditando que o controle emocional de sua equipe seria suficiente para evitar problemas. A estratégia, porém, custou caro. Assim que o zagueiro foi expulso, o técnico teve que alterar completamente o sistema tático, sacrificando um atacante para recompor a linha defensiva com a entrada de Jonathan Jesus. Com um homem a menos, o Cruzeiro se viu obrigado a adotar uma postura mais cautelosa. Ainda assim, a equipe resistiu à pressão do Palmeiras, segurando o empate até o apito final. A atuação defensiva, mesmo com a desvantagem numérica, foi elogiada por muitos comentaristas, que destacaram a entrega e a organização tática do time mineiro. Mas o sentimento predominante entre os jogadores e torcedores da Raposa foi o de frustração. O VAR, mais uma vez, entrou no centro das discussões. Muitos se questionaram por que o árbitro de vídeo não interveio para revisar o lance. As imagens mostravam claramente que Alan tropeçou por conta própria, sem que houvesse intenção ou contato faltoso de Fabrício Bruno. O áudio do VAR, divulgado posteriormente, revelou que Rafael Klein manteve sua decisão original, afirmando ter visto toque suficiente para caracterizar a infração. A explicação, porém, não convenceu. Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro e até de outros clubes criticaram duramente a arbitragem. Perfis de analistas e ex-jogadores apontaram a inconsistência nos critérios, lembrando que em outros jogos lances semelhantes resultaram em simples advertências verbais. A própria diretoria cruzeirense deve formalizar um protesto junto à Confederação Brasileira de Futebol, pedindo maior transparência nos julgamentos disciplinares e cobrando coerência nas decisões. A expulsão também reacendeu o debate sobre a gestão de cartões e substituições no futebol moderno. Leonardo Jardim, em entrevista após a partida, reconheceu que talvez devesse ter feito uma mudança mais cedo, mas defendeu Fabrício Bruno. Ele é um jogador exemplar, um líder, alguém que joga com seriedade. A expulsão foi injusta, mas faz parte de um sistema que precisa melhorar. É frustrante ver um atleta com esse histórico ser punido por algo que nem falta foi, lamentou o treinador. Agora, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Vitória, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão Betano. Fabrício Bruno, suspenso, será desfalque. Jonathan Jesus deve assumir a titularidade ao lado de Lucas Vilauba, enquanto a equipe tenta se reorganizar emocionalmente após a sequência de polêmicas. Mesmo com o sabor amargo da expulsão, Fabrício Bruno segue como um dos principais nomes da defesa cruzeirense nesta temporada. Sua liderança, regularidade e postura profissional fazem dele uma referência no elenco. O zagueiro, que já teve passagens por grandes clubes e sempre demonstrou consistência, deve encarar o episódio como mais uma lição dentro de uma carreira marcada pela disciplina. No fim, o caso evidencia como pequenas decisões podem alterar o rumo de uma partida, e até mesmo a percepção de justiça no esporte. Para Fabrício Bruno, o cartão vermelho no Allianz Parque foi mais que uma simples punição, foi um golpe no seu histórico exemplar e uma lembrança de que, no futebol brasileiro, a linha entre o justo e o controverso continua tênue demais. E se você quer saber antes de todo mundo o que está por vir, inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, ative o sininho das notificações e fique de olho, porque as próximas notícias prometem abalar as estruturas do futebol brasileiro.